Salve a todos, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Sadocast, podcast sobre metal, filosofia, cultura e tudo mais relacionado à cena do metal extremo. Vocês sentiram nossa falta, com certeza, nós sentimos falta de vocês também, de ver o feedback de vocês, o carinho que vocês apresentam por nós nos comentários do YouTube, que não são muitos, infelizmente, mas vamos melhorar isso. Um dia vamos ter uma grande audiência e vamos ser tanto amados como odiados, né? Agora sim, tem gente que odeia a gente, dá dislike. Pode dar uma reação negativa também, nós agradecemos. O importante é não passar pelo vídeo sem dar uma reação. Então, deixe o joinha ou deixe o joinha invertido lá pra gente, comente alguma coisa, xinguem a gente, falem de nós, compartilhem, mas, por favor, falem da gente e ajudem a gente conseguir mais uma grande audiência e continuar esse projeto tão querido pela cena do metal extremo brasileira. E é isso aí, vamos lá. No episódio de hoje vamos começar aí com um tema que é sempre levantado em várias discussões aí políticas na internet, no meio do metal, né, que é a questão do conservadorismo dentro do metal extremo. Muita gente acusa os headbangers em geral de ser um público conservador, né? Geralmente essas acusações partem do público assim do punk, hardcore, que headbanger não está preocupado muito com política, é meio reacionário, é conservador, não gosta muito de falar dos problemas do país, coisas assim. E mesmo entre o metal, o pessoal aí virou um certo meme até, uma modinha de falar que o metal ele é rebelde, ele é transgressor, e que ele não tem nada a ver com conservadorismo, né? Talvez por polêmicas como de alguns figurões aí, tipo Nando Moura, né, por exemplo, e aí o pessoal acaba entrando nesses méritos aí. Então hoje vamos discutir esse assunto, falar sobre conservadorismo no metal, se o metal é realmente conservador, se os headbangers são conservadores, ou se não, ou se é justamente o contrário, se nós queremos destruir, né, toda a moralidade aí da sociedade, subverter tudo. E para participar da nossa conversa de hoje, temos aqui 3 convidados especiais para bater um papo com a gente. Temos aqui um conhecido de vocês já, o Emanuel Dornas, que é de Minas Gerais, aí, conhecedor da cena mineira, veio aí bater um papo com a gente, estudante de psicologia. Seja bem-vindo e faça sua recomendação aí para a gente. Saudações, camaradas, é uma honra estar aqui mais uma vez no Sadocast. Já que hoje o tema é conservadorismo no metal, né, headbangers conservadores, eu recomendo para vocês um disco chamado Umbras de Barbagia, do projeto de black metal e neofolk, que é o Downfall of Nur, a queda de Nur, né, que é um projeto de um rapaz, não é nem uma banda, né, é um one-man band, um projeto de um cara só, de um artista só, que é de um rapaz lá da Sardenha, que é uma ilha localizada ali próxima da Itália, né, uma ilha italiana, fica ali localizada ali mais ou menos no oeste da Itália, e que foi a região onde floresceu a civilização naurágica, né? Então é um disco cujo objetivo é falar um pouco sobre a cultura dessa civilização, né? Falar sobre um pouco dos mitos dessa civilização que floresceu no território da Sardenha. Portanto, eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? Já que como nós vamos falar sobre conservadorismo, nós também vamos tocar no assunto, muito provavelmente nós também falaremos sobre tradições populares e mitos, coisas do tipo. Então fica aí, Downfall of Nur, Umbras de Barbagia. Maravilha, muito bom, seja bem-vindo ao nosso episódio e aproveitem nossas recomendações, você, querido ouvinte, clica lá na descrição do vídeo, tem lá o playlist do nosso episódio, vão lá, escutem as bandas e compartilhem com seus amigos, né? E em vez de vocês simplesmente buscarem bandas no Spotify, né? Escutem as bandas que recomendamos. E participando aí também da nossa conversa hoje, temos aqui o Pedro Luca Finotti. Pedro Luca Finotti, ele é estudante de música pela USP, conhecedor aí da cena do metal, tanto paulista quanto mineira também, já deu uns rolês aí em BH, né? Então, seja bem-vindo e faça sua recomendação para a gente hoje. Oba, é a primeira vez que eu tô aqui no podcast, na verdade é a primeira vez que eu participo em qualquer podcast, e vamos tentar se habituar a isso. A minha recomendação vai ser o disco do Rainer Landfermann, que ele é baixista do Pavor, que é uma das bandas que eu mais gosto de metal, só que ele lançou esse disco solo em 2019, chama Mein Wort in deiner Dunkelheit, que é minha palavra na escuridão. É basicamente um disco de metal progressivo com muita influência de jazz, tem inclusive alguns solos de contrabaixo acústico, cello, flauta, órgão, é bem interessante. Isso aí, muito bom. Nosso camaradinho aí, Pedro Luca, tá perdendo a virgindade dele em podcasts hoje, né? Seja bem-vindo. E também para fechar nossa roda de conversa hoje, temos aqui José Gomes capixaba, veio compartilhar sua sabedoria capixaba conosco hoje.
E aí, fã de metal extremo, seja bem-vindo e compartilhe aí uma recomendação com a gente. Bom, eu gostaria de agradecer pelo convite. Eu fiquei surpreso pelo convite, sobretudo se tratando de um podcast no qual ele trata, né, de um tema muito importante e relevante, né? Eu gostaria de agradecer mais uma vez. Eu vou fazer uma recomendação aqui, que talvez é de uma banda que muita gente já conheça, mas talvez não conheça, né? O nome da banda é Wolves in the Throne of Room, que é dos Estados Unidos, porque eles possuem algumas músicas, uma temática também, que tem um pouco de relação com esse tema que a gente vai falar hoje. Um álbum específico chamado Black Cascade, terceiro, e é um álbum com músicas compridas, são poucas faixas, e tem uma música específica que me chamou a atenção, cujo título é Wonder Above the Sea of Fog, que é, para quem não sabe, é aquele quadro, né, aquela pintura do David Friedrich, né, alemão, que é daquele homem solitário contemplando uma paisagem em cima de um pico rochoso. É até capa do meu Twitter lá, e porque essa arte é muito utilizada aí, eles têm uma temática falando sobre alguns aspectos clássicos, assim, tradicionais, folclóricos. É uma banda bem interessante. E tem uma outra da banda também que eu gostaria de apresentar, que é Manegroth, ela é suíça, ela toca um black metal melódico, e tem uma peculiaridade em relação a essa banda, que ela umas temáticas assim, gnosticismo, alquimia, fala bastante de Tolkien, né? E aí uma coisa interessante que eles contribuíram, né, para uma compilação feita em 2009 de um álbum chamado Tribute in Spirit of Europe. É um tributo a Júlio Zévola. Para quem não sabe, existe, está no YouTube. São várias bandas pós-black metal, industrial, black metal. E é bem interessante, né? Porque a gente está acostumado a ver muitas bandas assim, nietzschianas. E aqui existem também bandas que falam que tem algumas influências no Barão também. Tem alguma inerência aí com o que a gente vai falar, se a gente for falar de tradicionalismo logo logo. É bem interessante essa recomendação. Me recordo que eu assisti um documentário uns anos atrás sobre o metal finlandês. Esqueci o nome do documentário, Loputon Guerrena, alguma coisa assim. E tem várias entrevistas, né, com os figurões lá da cena finlandesa. Tem entrevista com o cara do Baratheon, entrevista com o Nuclear Holocausto, né, do Beherit. E tem uma parte nesse documentário que os caras fazem tipo uma homenagem ao Júlio Zévola, né? Tipo, fazem todo um rito assim, né? Fazem uma homenagem ao Barão. E os nossos ouvintes aí que não conhecem o Barão Júlio Zévola, né? Talvez falaremos dele hoje. É um filósofo aí dissidente muito interessante a ser lido, e com temáticas assim bem metal até. Ele foi influenciado por Nietzsche de certa forma também. Então fica aí a recomendação toda de banda, até como de autor para vocês lerem, né? Tem várias obras interessantes aí do Barão. Então vamos lá, né? E fechando, né, a roda de conversa, eu, Nogueira Souza, vou fazer minha recomendação. Eu vou recomendar uma banda francesa, uma banda que faz um black metal. Ele é um black metal assim que tem uma pegada melódica, assim, bem atmosférica, mas ainda assim tem uma pegada assim mais tradicional, mais raw black metal, mas tem essa veia assim melódica e atmosférica, umas temáticas medievais e tal, que é uma banda que chama Dark and Hold. O álbum que eu vou recomendar deles é o Memoria Silvarum, que é um álbum assim fantástico, muito bom. E tem uma faixa desse álbum que me chamou muita atenção, que foi antes deles lançarem o álbum, eles tinham divulgado essa faixa, a Presence des Orbes, pô, faixa muito boa, fantástica, vai estar na playlist, vocês precisam ouvi-la, e é isso aí. Escutem lá depois, deem a opinião de vocês e continuem acompanhando o Sadocast. Então vamos lá, vamos passar então para o jogo, né? Vamos para a conversa. Dornas, você, né? Se alguém te chamasse, você fosse lá na cena, curtir um som, aí chegasse um cara punk assim, meio esquisito para você e falar, porra, mano, tem um puta de um conservador, um reaça. O que você faria? Você é um conservador mesmo? Então, mano, eu sou conservador no sentido de que eu defendo as tradições populares, entende? Eu defendo que cada povo deve valorizar o regional, valorizar suas tradições e tal. Isso implica, tá incluso aí as tradições de matriz africana, né, as tradições indígenas, mas o problema é que hoje quando a gente fala em conservadorismo, né, quando o Norme fala em conservadorismo, ele pensa muito no conservador liberal, né, essa figura tipo Nando Moura, Olavo de Carvalho, Bolsonaro e tal, que são conservadores liberais, no que então penso que conservador ele é essencialmente um liberal, ele é essencialmente um capitalista que defende livre mercado, Estado mínimo, coisas do tipo. Coisa que eu não sou, tá? Muito embora eu defenda as tradições populares, eu sou identitário, de certo sentido,
Eu acredito, eu sou socialista também, tá? Eu sou socialista, eu defendo a intervenção do Estado, coisas do tipo. E, e simultaneamente eu sou anticomunista, sou antifascista, portanto sou mais ainda anticapitalista. Né? Então, assim, eu acredito que o conceito assim de conservadorismo ele é um conceito muito brando, né? Ele tem vários significados assim. Portanto, a gente tem que desmitificar sempre quando um reaça, né? Um punk, na verdade, é um reaça, né? Quando o cara chega pra você falando assim, pô, você é conservador, você é reaça e tal, ele que tá tomando uma atitude reaça também. Né? Então eu acredito que a gente deva também desmitificar um pouco desses conceitos e tal, e trabalhá-los melhor. Né? Porra, mano, o punk, assim, né, essa onda de Antifa, né, eles, se você pensar o que significa reacionário, né, pelo menos uma questão mais, assim, etimológica, né, dicionário, assim, o reacionário é que reage, mano, e, porra, e o que é o movimento antifascista, se não basicamente reagir a alguma coisa que eles qualquer porcaria que eles considerem como fascista, né, se, por exemplo, se o fascismo sumisse hoje, amanhã eles não teriam mais razão de existir, né. E, porra, punk é um saco, né? Eles não entendem a linguagem do metal, né? Fazem umas críticas assim que não tem nada a ver mesmo, né? E você, Pedro, você se considera conservador de certa forma ou nem tanto? Então, eu tô, em primeiro momento, bem próximo do que o Emanuel disse, no sentido de que acho que identidades culturais devam ser preservadas, só que aí entra muito numa especificidade da minha área de estudo, da música, né? A etnomusicologia. A etnomusicologia em si, hoje em dia, ela é um ato, entre aspas, de resistência contra o que o grande mercado, ou seja, o grande aparato capitalista tem feito com a música, que é tentar fazer com que essas tradições musicais, manifestações populares verdadeiras, sejam preservadas de alguma forma. Na segunda parte, eu também posso concordar com o Emanuel. Eu estou num espectro onde eu não gosto do conservadorismo liberal e não defendo nenhuma desse tipo de coisa, como livre mercado e afins. E então eu diria que sim, eu sou, porém com todas essas ressalvas em cima. Ao mesmo tempo, talvez eu possa dizer que eu não tenha tanto esse problema da cena e essa coisa assim de ser taxado como ou reacionário ou conservador, porque na minha região, pelo contrário, não existe muito esse movimento punk, anarco e afins, assim. Não tem nenhuma organização real quanto a antifas. Só tem, por exemplo, na USP, esses movimentos estudantis e coisas parecidas, então não nunca chega a esse tipo de discussão, porque a maior parte desses movimentos estudantis, como vocês sabem, eles estão basicamente pautados em pós-modernismo e coisas que servem de uma forma ou outra aos interesses do liberalismo. Então, não posso dizer que eu já tenha sido taxado. Ei, tem cuidado, hein, Pedro? Aí o bicho vai pegar aí na aula, hein? Ainda bem que não tá tendo aula presencial, né? O negócio é o bicho vai pegar. Eu estudei na federal, mano. Não tem como, né? Faculdade pública em geral tem muito mesmo desse tipo de esquerdismo e tal. Eu tive alguns atritos, assim, mas nada que fosse muito sério, né? Embora eu não seja bem assim um tipo tão conservador, né? E você, José Gomes, você acha que você se considera um tipo de conservador? Assim, o metal talvez te ajudou a esclarecer isso aí? Olha, eu poderia dizer que estamos todos de acordo, porque eu gostei do que disse o Manuel, eu subscrevo. Parte do que disse o Pedro também é algo que ocorre comigo também, como eu já disse, de região. Aqui, esses grupos, eles não são tão atuantes, não são atuantes praticamente. Onde eu moro, fica mais ali na região metropolitana, né? Grande Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, essa região aqui do Espírito Santo, metrópole do Brasil. Então eu não tenho um problema com essa questão intimidade. Aqui eu posso andar, sei lá, com uma camisa daquelas bandas da Ucrânia lá, M88, aquelas porcaria lá, tranquilo, que é capaz de ninguém nem adivinhar se trata. Mas, enfim, sobre a questão do conservadorismo, o Noel falou um pouco sobre isso, né? Que alguns esquerdistas, eles se homogeneizar, né? Eles pegam pessoas que se dizem conservadores e colocam num só, né? Figura como Bolsonaro e Nando Moura estariam, por exemplo, na mesma fileira que o Chatterton, por exemplo, né? Ou Burke, e por aí vai. Então, a gente tem que saber separar um pouco, que é um mais orgânico, esses outros pseudo-conservadorismos que estão bastante inerentes com modernos, né, empírico, aquela coisa de restante do iluminismo, até chegar, por exemplo, na Guerra Fria, onde vê bandas dos Estados Unidos e da Grã-Bretanha, da Inglaterra, exercendo uma função fria, né? É o que se sabe
dessas bandas, elas, como o próprio Iron Maiden, que tocou em 84, se não me engano, na União Soviética. A União Soviética, desde o final dos anos da desestalinização, criticou bastante o heavy metal ocidental. Então, essas bandas, elas exerceram ali um papel importante para o lado ocidental, né? É engraçado, tem essa dicotomia de ocidente conservador, mas, no caso, essas bandas do ocidente eram meio que proibidas, né? Consideradas párias, né? Para muitos conservadores, como os próprios países da União Soviética, e depois de um tempo, depois da própria dissolução da União Soviética, elas passaram a exercer um papel ali muito importante cultural do Ocidente, né? Como é o caso do Metallica, que tocou em Moscou em 91, né? Tem um certo desentendimento sobre isso, que eu acho incorreto conservadores, entender, né? Diferenciar o conservadorismo orgânico, o povo, por exemplo, que, como eu disse no início, mais ou menos o que o camarada falou, o Emanuel, tradicionais e defendê-las, naquela questão incongruente de querer colocar metal cristão, em cringe, né? Mas por aí mesmo. Sim, esse assunto aí do metal soviético, eu acho ele fantástico, assim, interessantíssimo. Eu encontrei, inclusive, um tempo atrás, um canal de metal soviético, né? Porra, essa é uma questão muito interessante, porque esses conservadores liberais aí, de tipo Nando Moura, por exemplo, esses metaleiros aí, anticomunistas e tal, os caras veriam, por exemplo, a União Soviética como, porra, é o inferno na Terra, né? Tipo, a antítese do conservadorismo. E você vai ver que, assim, existe metal na União Soviética, mas ele era extremamente limitado lá, porque existia uma questão de censura tal, não era muito fácil você ter uma banda de metal na União Soviética. Só que, assim, as bandas de metal que existem na União Soviética estão longe, assim, tipo, anos-luz de distância em questão de temática das bandas do Ocidente, no sentido de que, assim, as bandas aqui do Ocidente, elas tinham uma liberdade para falar de tudo quanto é degeneração que você imaginar. Por exemplo, você vê umas capas do Cannibal Corpse, assim, aquelas coisas bizarras, assim, e tal, que isso na União Soviética, com as bandas de metal da União Soviética, jamais existiria, né? Mas, assim, existem bandas na União Soviética também que usavam a imagem, por exemplo, Foice e Martelo, abordava algumas temáticas, assim, que eram, assim, esquerdistas, né? Mas lá eles não tinham uma burguesia para criticar, então eles criticavam o próprio partido, a burocracia, né? O governo, criticavam esse tipo de corrupção, mas nem tanto uma crítica assim à burguesia que nem tinha nas bandas aqui ocidentais. Mas nas temáticas tem aquela banda de heavy metal Arya, né? Que é uma banda com temas bem assim mitológicos, fantásticos, né? Não tem nas bandas do leste europeu ali da Cortina de Ferro, daquela época não existe nada que se compara em questão de temática subversiva, rebelde, com as bandas aqui do Ocidente. Então, daria para dizer que o metal soviético, em geral, ele é muito mais conservador do que o metal ocidental, em questão de temáticas, né? Eu acho que a gente poderia falar disso, até por causa da própria questão ali de censura, né? Algumas bandas enfrentaram problemas com censura na União Soviética. E aí, né, os conservadores aqui, né, do Ocidente acusariam, né? Falariam que lá a União Soviética é uma merda, porra, olha o comunismo, que bosta que é. Você não tem liberdade para nada lá, você não pode falar nada. Sim, mas aqui você tem liberdade, por exemplo, para falar ideologia de gêneros, né? Ideologia de gêneros e feminismo, militância gay, e sim, você tem essa liberdade aí, mas é justamente o que o conservador se propõe a combater, né? Então você tem esse paradoxo, né? Aqui no Ocidente. E Dornas, o que você pensa a respeito do metal e as suas temáticas? Né? Eu citei o exemplo do Arya, né? Que é uma banda soviética com temáticas fantásticas, e essa é uma acusação comum, por exemplo, de fãs de música punk e hardcore, né? Que o metal ele é fantástico demais, muito mitológico, e ele não é engajado em questão política, portanto, ele seria conservador. Você concorda com essa afirmação? Você acha que o metal, em geral, questão de temática, ele é conservador de fato? Então, camarada, quanto a essa questão, eu acho um pouco estúpido, né? Falar que uma banda que não que é conservadora, ela não possa ser rebelde também, não possa ter um teor subversivo. Até porque é até um pouco engraçado, né? Essa questão de falar que a defesa das tradições populares, por exemplo, é uma coisa própria da direita, quando na verdade muitos intelectuais do passado, inclusive intelectuais de esquerda, já defendiam essa coisa, né, de tradição, defesa das tradições, inclusive defesa do cristianismo e tal. Como é o caso do Antônio Gramsci, por exemplo. O Antônio Gramsci, ele era um filósofo marxista, né? Mas, embora ele seja marxista, ele criticava uma das principais teses de Marx, que consistia em falar que a religião é o ópio do povo. E ele falava, né, que a luta pela justiça social
que os socialistas, né, para lutar em defesa da justiça social, eles deviam fazer alianças amistosas com o cristianismo e com demais religiões populares e tal. Então, quando a gente escuta esse pessoal falando que o heavy metal, do modo geral, que por tratar de questões conservadoras, no sentido, por falar de religião, por falar de tradição, eles estão sendo menos subversivos, eu acho isso assim, para mim não tem relação nenhuma, entende? Eu não consigo fazer essa relação, porque eu acredito que o conservadorismo, nesse aspecto, ele também possa ser rebelde, entende? Pode carregar essa rebelião, entende? Não sei se eu te respondi aí. Sim, sim. É uma perspectiva interessante mesmo. E você, Pedro, você aí vindo do mundo dos estudos da música, eu creio que haja alguns debates assim similares também, né? O que você pensa a respeito? Você acha o metal assim conservador no geral? Então, vou falar do ponto de vista de música, assim, que é mais fácil para mim. Mas do ponto de vista do estudo da música como papel analítico, sim, é uma música conservadora no sentido de como a harmonia trabalha na construção do enredo que se trata na música, assim, o grande discurso. Porém, quando você entra no tema de letras e afins, esse tipo de coisa, já é uma coisa que não pertence muito ao estudo da música em si. Então, você pode entrar aí, na verdade, na questão que é o quanto a indústria interfere no desenvolvimento da música. Que no sentido disso, você pode dizer que sim, o metal serve aos interesses do capital. Por quê? Porque ele é um tipo de música que vem da sistematização do começo do século XX, do que é música vendável. Então isso delimita muito os parâmetros de harmonia que você tem para usar quanto discurso na música. E aí entra na segunda parte de ser uma música que pertence à indústria, que ele tá dentro de um círculo menor ainda, o metal, que é o da música de nicho. E a música de nicho, ela tem uma certa liberdade de adaptar o que os temas e a estética dele trata para poder oferecer o que certos nichos desejam. Então, desse ponto de vista, você pode ter música que não é conservadora nos temas, você pode tratar de qualquer tipo de assunto pertinente à esquerda, da mesma maneira que você pode tratar de qualquer tipo de assunto que seja pertinente à direita ou a quem lá seja. Porém, musicalmente, o metal ele sempre vai estar preso nisso. O discurso do qual ele se desenvolve, todas as pequenas figuras que constroem ele são figuras limitadas pelo capitalismo. Então, de certa forma, ele está preso a esse conservadorismo liberal. Mas aí você entra numa outra coisa que pesa bastante no discurso de música de indústria versus música arte, que é a música de indústria, não necessariamente ela é ruim porque ela está dentro da indústria, mas ela está sendo limitada. Porém, você tem certa liberdade para sair disso. E é o que eu tenho visto em muitas bandas de metal nos anos recentes, onde elas tentam musicalmente se libertar dessas estruturas limitantes da indústria, através de um discurso musical renovado harmonicamente, que é o que a gente poderia dizer que é, inclusive, metal pós-tonal. Porque se você tenta enquadrar o metal como música dentro de um período musical, ele não é música contemporânea, a grande maioria do metal. Ele é só música extremamente limitada. Harmonicamente, você pode aproximar o metal dentro de música modal do século XIV. Eu sei que você gosta bastante dos cancioneiros franceses, essas coisas, essas baladas francesas, e musicalmente falando, o metal, em sua grande maioria, ele está muito próximo do discurso, por ser modal, daquilo. Ele não está próximo do que a gente chama de música contemporânea. E esse é um problema, porque aí você cria aquele paradoxo de, se o metal ele é uma música totalmente revolucionária e afins, como então ele está intrinsecamente ligado a um problema da indústria, do capital, que é a harmonia limitada, entende? Não dá para deixar de notar que as bandas assim fundadoras do gênero do metal, elas estão de mãos dadas com a indústria musical, né? O Black Sabbath, o Judas Priest, por exemplo, Motorhead, Saxon, essas bandas mais clássicas que tem no metal, elas estão de mãos dadas com a indústria. Isso é inegável, né? Eu acho que praticamente todos os fãs de metal chegaram no metal a partir de uma banda que foi um sucesso comercial, né? Agora, essa questão aí, essa comparação do metal nessa parte musical com a música medieval, né? Achei bem interessante, porque, eu gosto muito de música medieval, talvez explique alguma coisa aí, né? Achei bem legal essa comparação. E você, José, você acha que o metal, ele é conservador ou não?
e que ele é mais subversivo? Vocês falaram aí de temas medievais, né? É interessante a gente, não sei se é só eu que percebo isso, é interessante a gente ver que as bandas que possuem, que falam, tratam muitos esses temas de medievalismo e tal, eu uso como exemplo, por exemplo, o Summoning. Essas bandas, elas são muito confundidas com, boa parte dessas bandas são meio que confundidas com algo relacionado a fascismo ou nazismo, diagnóstico do metal, de punk, de gente à esquerda, de progressista. Tudo que remete a algo do passado é automaticamente. Eu acho que eu subscrevo o que você falou, eu concordo com o que você falou em relação às bandas. Eu acho que ele é difícil ver alguma coisa assim. Eu consigo enxergar mais evolução nesse aspecto de temas mais profundos, tradicionalistas, nos anos 80, sobretudo em alguns subgêneros do heavy metal, como Power Metal, Blind Guardian, por exemplo. Boa parte dessas bandas de Power Metal, essas bandas falam bastante de Tolkien, clássicos. Tem Stratovarius também, que é uma banda que foi uma das primeiras bandas que eu fiz Stratovarius, quando eu tinha 10, 11 anos. E o BM também, o Black Metal, tem alguns subgêneros que tem muita banda que aspecto e para muita gente é paradoxo, né? Isso eu anteriormente, porque sou europeu. Tem um exemplo que eu gosto de utilizar que é uma entrevista do Rob Darkin, que é o vocalista do Graveland. A melhor entrevista que eu já vi na minha vida de um metal, que é uma entrevista de 2010. E essa entrevista você acha ela traduzida aí no Google facilmente. Ali ele é bastante comprida, onde ele faz acusações de nazismo. Ele fala sobre basicamente tudo que ele defende, desde finado da Polônia até alguns aspectos bem interessantes, assim como políticas, como se encontra no final da Interna no mal a influência dos Estados Unidos no Oriente Médio, o apoio a Israel, aquela indústria de massa. Você vê ele falando daquele rechaço que ele fala da questão do belicismo contra os países muçulmanos, que acaba esses povos acaba enxergando na Europa também uma ação em massa. Você vê que essa retórica é considerada pelos conservadores como o fato de criticar Israel, Estados Unidos, e como algo relacionado à esquerda, né? No caso dele, ele é um diagnóstico bem correto em relação a esses artistas de metal dos anos 80. Você encontra também no Power Metal, no Black Metal, você encontra no Heavy Metal tradicional. Bem correto em relação a isso. O cristão, do metal, o laicismo, para muita gente, é um culpado pela desordem que tá ocorrendo na Escandinávia, nos países nórdicos, essas religiões que defendem também um retorno ao passado de paganismo. É através destes orgânicos de cada povo, né, de cada país. Citei Escandinávia. E aqui no Brasil a gente tem também a nossa forma de defender um conservadorismo assim, mais orgânico, em um sentido, né? Para se fazer metal, né? Sem ser aquela coisa abstrata de duas estrofes. Então, eu acho que, acima de tudo, é preciso você encontrar um sentido profundo para você. Ok, muito bom, interessante. E ainda voltando nessas bandas que foram pioneiras também aí no metal, mas que, não obstante, estavam muito atreladas à indústria musical, né? Assim, é um lugar comum entre os fãs de metal falar que o metal ele é rebelde, né? O metal ele é revoltado, ele é rebelde, mas contra o que exatamente? Contra o que o metal se rebelava, né? Ou contra o que o metal se rebela? Eu acabei de perguntar para vocês se vocês acham que o metal ele é conservador, mas por outro lado, assim, é um senso comum dentro da cena metal que o metal ele é rebelde. E o que vocês pensam a respeito disso? Se o metal ele também é rebelde, contra o que ele se rebela? E é possível você ser um rebelde conservador, né? Acho que talvez a gente recorda daquele termo revolução conservadora, né, que circula assim meio dissidentes. Você acha que isso é possível, Dornas, o metal ele ser rebelde e ao mesmo tempo conservador? Então, essa pergunta é interessante porque o conceito de rebelde, há 50 anos atrás, é muito diferente do conceito de rebelde que é hoje. Porque quando se a gente for voltar lá para a década de 60 e perguntar para um cara lá o que é ser rebelde, ele vai dar uma resposta muito distinta. Até porque, em função da revolução sexual, naquela época ser rebelde era sinônimo de lutar contra o conservadorismo vigente, no sentido de era lutar contra o cristianismo, era falar de satanismo, sei lá, era beber, encher a cara, usar droga, da PT, entende? E hoje, entretanto, se você for parar para, assim, você não precisa fazer nenhuma análise rigorosa da sociedade, né? Basta, sei lá, circular em uma metrópole, você vai reparar que hoje praticamente todo mundo é assim, né? Então, assim, todo mundo bebe, enche a cara, tal, faz merda. Então, assim, se todo mundo faz, por que isso seria rebelde hoje? Entende? Então, assim,
E assim, eu não acredito que seja possível falar que o metal ele é inerentemente rebelde, mas existem bandas que possuem visões distintas a respeito disso. Né, o maior exemplo disso, por exemplo, é o próprio Sarcófago, né, com uma banda bem clássica aqui de Minas Gerais, e eles fizeram aquela música lá, Shave Your Head, pá, que eles falam, que a música fala justamente disso, né, tipo, que beber, encher a cara, ter essa vida aí de headband é maluco, que drogado não vai te levar em nada, né? Cadê a rebeldia nisso? A música discute exatamente isso. Existem outras bandas também que fazem essa mesma questão. Então é isso aí. O sarcófago é um exemplo interessante mesmo, né? Vira e mexe a gente vê alguém postando aquela foto clássica lá do Wagner, né, de roupa social, né, na faculdade. Nossa, que legal, porque o cara também é inteligente, né? Tipo, né, ok, o metal ele é rebelde e tal, não sei o quê, mas, pô, a gente paga mó pau pro Wagner de roupa social comportado na faculdade, né? E realmente, essa letra da Shave Your Head, ela é muito interessante mesmo. Por exemplo, se você fala contra as drogas ou contra alcoolismo, esse tipo de rebeldia, muita gente vai te considerar um conservador careta, né? Um moralista chato, uma coisa meio esquisita mesmo. E você, Pedro, você acha que o metal tem essa capacidade assim paradoxal de ser rebelde e conservador ao mesmo tempo? Então, sobre o primeiro tópico disso, eu acho que o metal ele tenta idealizar um status quo, assim, dependendo muito de cada região, e é o contra que ele tenta se rebelar. A maior parte das vezes eu acho que é infrutífero e é bem aquela tentativa juvenil de rebelião, assim. Só que ao mesmo tempo, igual eu tinha te dito, de um ponto de vista musical, eu acredito sim que o metal tem a capacidade de ser, entre aspas, revolucionário, do ponto de vista de tentar quebrar o que a indústria limita a ele. A partir de letras é sempre um local delicado, porque eu nunca consigo tirar muito a visão de que o metal ele tá tão atrelado à indústria musicalmente, porque ele atende a todas as coisas que são necessárias para se caracterizar como música de indústria. Ele tem o nicho, ele tem toda a concepção visual e filosófica, não necessariamente embasada, que é, eu sou um jovem rebelde, eu uso calça rasgada, deixo meus cabelos crescerem, aquela coisa toda, que é praticamente igual a um fã, por exemplo, de música pop coreana, esses K-pops, porque são meninas que vão, de alguma forma, se vestir de maneira parecida, se enfurnar em tribos e esse tipo de coisa. Isso te dá uma falsa liberdade, que é a liberdade pro sempre igual, assim, porque o pressuposto da arte é que você possa realizar críticas que elas não sejam obsolescentes, né? Entra na questão da singularidade da arte, que Heidegger fala muito no A Origem da Obra de Arte. E o metal, quando ele se deixa levar como um produto industrial, ele mata toda a singularidade que ele teria capacidade como crítica e como obra de arte, no caso. Então ele sempre, para mim, fica muito preso nessa coisa paradoxal de ter capacidades artísticas, ter meandros artísticos, mas se deixar ser preso aos interesses da indústria. Isso me leva a pensar que existe também todo esse problema da caracterização da tribo do metal e afins, porque isso só te torna um consumidor acrítico, porque é um negócio que eu percebo muito na cultura do metal, é que existem, entre aspas, bandas que você não pode criticar, existem coisas que você é obrigado a gostar, ser, fazer e pensar simplesmente porque você ouve metal. E isso é completamente desprovido de singularidade de qualquer ponto de vista possível, pensamento, musical, te torna um ser acrítico, né? E isso me faz rechaçar muito a ideia de que metal é sempre revolucionário, metal tem que ser de esquerda, ou metal de direita é paradoxal, que normalmente as pessoas associam. Porque não, ele não é, ele é só um dos grandes meios que a indústria tem de vender um produto de nicho para qualquer nicho que seja, nesse caso da direita, nesse caso da esquerda. E é até estranho falar isso, né, porque eu gosto de metal também, mas isso foi uma das coisas que me afastou muito do metal quando eu comecei a realmente estudar música, porque eu me sentia manipulado como indivíduo pensante, porque não existe uma singularidade real artística onipresente no estilo. Isso me incomodava muito, porque no fim das contas eu me importava mais com a arte. E aí, por mais que considerem todos nós, assim, do meio da música acadêmica como coxinha e conservador, eu acho que é
é o meio onde de verdade existe resistência contra o que a indústria vem tentando fazer com a música e, obviamente, com muitas outras coisas que são de consumo. E eu não sei se isso respondeu alguma coisa, mas só... Assim, pelo menos me abriu aqui algumas luzes, né? Porque isso que você apontou, eu acho que ele é importantíssimo, porque a proposta aqui do Sadocast também é trazer um ponto de vista crítico a respeito do próprio metal extremo, né? Porra, uma das motivações quando a gente criou esse podcast era justamente dar um tapão na cara do pessoal que era, assim, consumia criticamente muitas coisas que a cena metal fala, né? Justamente um desses pontos é justamente esse, de que o metal ele é rebelde e subversivo, que é uma coisa que quando a gente pensa um pouquinho mais assim com cuidado, a gente vê que não é bem assim, né? E em questão artística, pensando bem, que eu sou das letras, né? Você falou de um ponto de vista da música, que é bem interessante. Assim, falando do ponto de vista das letras, tem o metal, ele parece ser bem conservador, no sentido de que, assim, por exemplo, na poética clássica, né? Quando a gente vê lá a Carta aos Pisones, né, lá do Horácio, ou até na Poética do Aristóteles e tal, a gente vê que assim, a poética clássica ela é extremamente conservadora no sentido de que existe um gênero e ele tem algumas regras a serem seguidas, e que se você quiser ser bom, quiser ser um artista bom, consagrado, você precisa seguir essas regras e você precisa seguir essa tradição. Né? Então você não pode simplesmente experimentar, colocar uma coisa super nova, porque ela não vai ser coerente. Então, por exemplo, um poeta clássico, se ele queria escrever uma tragédia, ele tinha algumas regras para escrever a tragédia, por isso que a tragédia sempre tinha um padrão, né? Se ele quisesse escrever uma epopeia, ele tinha que seguir, por exemplo, um datílico hexâmetro e tal, tudo naquele padrão, ele não podia fugir disso. Se ele escrevesse um poema que não fosse datílico hexâmetro, ele não poderia ser uma epopeia. Então, assim, é extremamente rígido, né? É extremamente conservador. Mesmo assim, os poetas clássicos ainda foram geniais, assim, e singulares, mesmo dentro de regras extremamente rígidas, né? E o metal, ele tem isso, né? A ideia pro fã de metal é que, assim, que se você quiser ter uma banda de metal que ela seja boa e seja consagrada, você tem que emular as bandas clássicas que já passaram antes, né? Você tem que tentar fazer o que, por exemplo, o Judas Priest fez, você tem que tentar fazer o que o Slayer fez, você precisa tentar fazer o que o Mayhem fez, e às vezes isso pode ser bom por um lado, porque você sabe o que você quer e onde você vai procurar. Por outro, é que nem quando você vai comprar, né, vai comprar manteiga no mercado, você sabe que a manteiga precisa ser aquilo, você sabe onde procurar, né? Mas por outro lado, você cria uma onda extremamente genérica, né? Por exemplo, o Mayhem, embora eu acho que o The Mysteries do Mayhem seja um puta de um álbum genial, fantástico, ele criou toda uma onda de bandas que são extremamente genéricas, assim, cópia de cópia de cópia, né? Aquelas bandas de ortodox black metal que se chama, né? Aquelas bandas suecas, escandinavas, que não tem nada muito interessante, assim, eles pegam, sei lá, eles fazem uma subversão ali de versículos bíblicos, põem um riff dissonante e tal, e não chega a lugar nenhum, né? É uma coisa que não tem nada de muito especial. Então, pelo menos no ponto de vista, assim, né, de poética clássica, o metal ele parece ser bem conservador mesmo, né? E você, José, você acha que o metal ele tem o potencial de ser um revolucionário conservador? É o que eu já cheguei a mencionar essa palavra algumas vezes, né? Diagnóstico. A gente tem que ter um diagnóstico do que está o mundo hoje atualmente, né? Você fala em revolucionário, nesse termo, o cara que é de esquerda, ele revolucionário, mas tipo, revolucionário que ele vai ser aquele metal aquele movimento que exerce será que aderir àquela ideia nihilista negativo? Isso daí vai ser revolucionário, assim, que contraria, que quer vontade da elite? Então isso é complicado. É normal que as pessoas, a partir de uma determinada idade, quando esse meio, elas não têm tanto limite, né? 17, ele já estava bebendo. Da maturidade, do que você buscar ali naquela cena, que você quer, de banda, de movimento, de temática que você quer apoiar. E eu parto do pressuposto de que o tema do podcast, que é o aspecto do conservadorismo, é em si uma arma revolucionária para o tempo de hoje, para o ano que a gente está vivendo, que é 2020. Você não tem que, igual recentemente, eu lembro que o primeiro episódio o canal tratou a questão do politicamente, tem visto esse tema entrar, né? Essa questão entrar dentro do metal. Eu lembro que recentemente morreu o cara lá do Children of Bodom, né? Cobriram lá na letra de uma música, onde ele supostamente citou a palavra bicha, algo do tipo. Foi quando isso aí foi quando ele tocou no Impaled Nazarene, né? E é irônico, porque assim, essa faixa do Impaled Nazarene, que foi na época que o Alex Lifeson tocou,
Eles têm uma faixa que chama Zero Tolerance, né? Que é uma faixa extremamente homofóbica, assim, a faixa desce o pau assim nos gays, né? Ele fala assim, tipo, macaco foge macaco, a punição é AIDS, as coisas assim. E aí você vai, por exemplo, eu tinha um DVD, piratão da época, que era do Children of Bodom, aí você vê os extras do DVD, tá lá o cara o guitarrista que morreu, dando um beijo de língua no tecladista. Porra, né, mas o cara toca na banda que faz uma letra extremamente homofóbica, depois vai lá dar um beijão de língua no tecladista dele, né? É meio irônico, né? Mas pode seguir. Então, é basicamente isso. Aí eu lembro que, gente, lá do Twitter, alguém compartilhou sobre isso. Aí eu até comentei que esses revolucionários, entre aspas, a gente vai falar sobre, vai dar o nome aos bois logo, eles agora querem adicionar o politicamente correto dentro do metal, ou seja, eles querem que o metal da ONU, dos órgãos internacionais de direitos humanos, né? Então, será que isso é ser revolucionário? Fica aí uma hipótese, né? Fica aí uma reflexão, né? De que tipo você quer combater, assim? Quer combater uma elite com falso diagnóstico, né? Vamos supor, os ocidentais, elas querem colocar líderes conservadores em todos os países. Não é isso que a gente está vendo. A gente está vendo pautas progressistas sendo apoiadas por grandes corporações ao redor do Ocidente. Então, fica essa reflexão para que algumas pessoas, pelo menos, pensem a respeito disso, e essa palavra revolucionária tem sido muito mal administrada, como a própria palavra conservadorismo. Eu tenho a impressão que, assim como algumas manifestações de metal underground que eram muito novas, muito diferentes, assim, e aparentemente revolucionárias, elas foram absorvidas pela indústria também, né? Tipo Black Metal, né? Black Metal, acho que foi esse caso. Foi absorvido pela indústria da mesma forma. Essa ideia de você ser revolucionário, ela foi assimilada também pelo capitalismo, né? Então você, nossa, é um produto revolucionário, né? Ele quebra padrões, ele acaba com o moralismo, ele te empodera, né? Então, se por um lado esses termos, né, eles antes se propunham essa coisa revolucionária, e por outro eles foram assimilados, né? Até chegar nesse estágio hoje que a pessoa ela se afirma revolucionária, mas na verdade ela defende tudo que a mídia, né, a indústria e esses grandes órgãos aí defendem, né, e quer que o metal siga a mesma coisa, né, nesse sentido aí. É isso aí, muito bom. Inclusive, o José comentou aí dessa parte aí rebelde, né, assim, essa coisa assim. Eu acho que o Dornas também comentou quando a gente falou da faixa do sarcófago, né, de você chapar, tal, usar drogas, não sei o quê, e de liberdade total, que essa é um outro clichê comum dentro da cena metal, de que o metal ele propõe liberdade, né, liberdade total, liberdade de dogmas, e por isso ele seria subversivo e revolucionário. E uma veia, né, muito importante dessa temática aí é aquela questão do satanismo, né, que eu acho que ela é bem representada pelo satanismo do LaVey, que ele é extremamente individualista, e coisa do tipo. E o que os camaradas pensam aqui em relação a essa temática ocultista, satanista, e essa questão de liberdade, né? Esse tipo de liberdade aí que os fãs de metal defendem, ele é de fato uma liberdade, ou na verdade ele é muito pelo contrário, um conceito bem limitante? Gostaria de começar essa, Pedro? Pô, cara, gostaria sim, devo dizer. Então, vai sempre cair no argumento que eu tô batendo aqui, mas infelizmente, por representar interesses do capital, tem espaço para todo e qualquer nicho que seja interessante. Então, a cultura do choque é uma delas, assim, porque se você para pra pensar, esse papo de satanismo, ou no caso do brutal death metal, de misoginia, ou afins, é só a pura cultura do choque. O que não se sustenta, não tem nenhum lastro filosófico para sustentar, porque, né, cara, o choque ele dura muito pouco ao invés da tentativa de uma concepção desenvolvida de filosofia. E isso serve só para tornar isso mais vendável, assim, dentro desse público, porque se você você desafia, entre aspas, o status quo, que é, vamos supor, no caso dessas bandas falam sobre satanismo, no caso do Slayer mesmo, vamos falar sobre anticristianismo, satanismo e qualquer outro tipo de coisa, porque pertencemos à sociedade anglo-estadunidense, que vê isso como os pilares da moralidade, e olha, como isso é chocante, como isso atrai todo tipo de rebelde e afins para o nosso público. Não se sustenta a partir do momento que os próprios membros não vivam isso de uma maneira séria, porque, como a gente sabe, por exemplo, Tom Araya é cristão, mas não faz diferença nenhuma, porque todas as representações na arte, elas deveriam ser não representações da vida do seu autor, mas
a partir do momento que você usa isso como pura cultura do choque, isso não se sustenta como arte, isso não se sustenta como filosofia, isso não se sustenta como linguagem. E por exemplo, a diferença entre... Não sei se você conhece o Joel Peter Witkin, que é um fotógrafo, artista plástico, que ele trabalha com cadáveres, ele faz a arte dele com pedaços de corpos, só que todas as pinturas, os quadros que ele... as fotos que ele tira, elas sempre têm um embasamento muito profundo, seja ele uma crítica à guerra, a outro tema muito recorrente na obra dele é sobre mortalidade, e a partir do momento que sua obra tem um lastro profundo com, não necessariamente a realidade, mas com um vislumbre do que pode ser o abstrato ou não, sua obra passa a ser autossustentável e não obsolescente, porque é uma crítica em obras clássicas, já que você é um estudante de letras, você sabe que elas se sustentam até hoje. Obras, por exemplo, de Catulo e afins, elas se sustentam filosoficamente e como arte até hoje. E esse é um grande problema que o metal tem, porque a maior parte dessas obras que vêm com cultura de choque e afins, elas ficam presas a um meio e a um tempo. E esse tipo de coisa não se sustenta, tanto que o próprio Slayer não se sustentou. Daí, não precisou de muito tempo, coisa de 30 anos. E qualquer outro artista desses também não vai sustentar e não vai ser uma obra eterna e não obsolescente, porque não tem lastro na linguagem, não tem lastro na construção da obra. E, de novo, é estranho eu estar dizendo isso ser fã de metal, né? Fazer essa crítica pesadíssima ao metal. Mas eu não acho, porque também temos que considerar que eu ainda sou, querendo ou não, um membro pertencente a uma sociedade capitalista e consumo que ela me fornece, querendo ou não. E no caso, o metal me foi fornecido numa idade onde eu tinha um espírito não crítico e ainda não tinha entrado em todas essas profissões da arte, no meio universitário. E eu sigo gostando porque esteticamente me apetece, mesmo sabendo de todos esses problemas. Só que me incomoda muito a tentativa que se tenta criar desse tipo de metal, da cultura de choque, como algo não obsolescente, quando a gente sabe que não é verdade. Porque da mesma maneira que grandes obras da literatura se sustentaram e sobrevivem até hoje, existiam também menores autores, existiam compositores menores em todas as épocas de transição da música. E ele só não sustentou porque eles ou representavam clichês, repetições formulaicas, ou porque simplesmente a obra deles não tinha lastro. E é o que eu posso chegar à conclusão de que todo esse papo de cultura de choque no metal é por puros motivos de venabilidade. E é isso, sim. De fato, o Slayer não sobreviveu ao tempo. Quer dizer, não sobreviveu no sentido de que ninguém mais se choca com o Slayer, né? Talvez você vai chocar uma senhora assim, que católica assim, no interior, talvez, ou talvez não, né? Talvez ela já vai ter visto coisa muito pior na vida dela, talvez um lobisomem ali na fazenda, uma coisa assim, ela não vai se assustar com o Slayer. Mas, de fato, né? O Slayer não choca mais. Na verdade, até as bandas que a gente, por exemplo, que eu considerava as mais extremas assim possíveis que poderia haver no metal. Pô, hoje eu olho para essas bandas e eu vejo que já não são tudo isso mesmo, que nem o Mayhem e o Burzum, né? Temos aí filmes como esse Lords of Chaos que, porra, assim, parodizou total, assim, virou um simulacro, assim, de black metal, né? E o que você pensa a respeito disso, Dornas? Você acha que essa cultura de choque relacionada ao satanismo, ao ocultismo, ela tem um prazo, assim, que não, o Pedro falou? Não, eu concordo perfeitamente com o Pedro, eu não tenho muito o que acrescentar, não, porque essas temáticas, que são muito comuns no metal, satanismo, essas temáticas iconoclastas, do modo geral, né, elas acabaram que hoje são apenas marketing, né, os caras usam apenas só para limitar um público mesmo, para alcançar um público e tal, então, e que com o tempo, esse choque, né, a cultura do choque, ela me parece que ela muda com o tempo, né, com o passar do tempo, com evolução não, mas com o desenvolver da cultura, das sociedades, esse choque ele acaba que ele parece que ele se transfere para outras coisas assim. Hoje é mais complicado a gente falar para onde que esse choque se transferiu, entende? Mas se você cria uma arte embasada somente, né, apenas no choque, evidentemente daqui a alguns anos essa arte ela já vai ser esquecida, né? Muito embora ela possa ter feito sucesso em uma dada época, com o passar do tempo ela assim, fundamentalmente ela vai acabar.
né? E é o caso de muitas bandas aí de metal. Imagino que daqui a alguns anos, Slayer, por exemplo, seja uma banda completamente irrelevante dentro da cena. Porra, daqui a alguns anos o Slayer é uma banda completamente relevante, vai ser um mundo muito diferente do que eu vivo hoje. Eu tenho medo do futuro. Pô, eu gosto pra caralho de Slayer, mas não, realmente questão de temática, né? Não sei em questão de música, né? Mas em questão de temática, com certeza, essa validade aí do Slayer provavelmente vai se inspirar. Eu acho que isso aí talvez seja até uma razão pela qual muitas bandas novas aí no underground estão tentando pegar uma outra temática, uma outra veia, né? Então, se voltando, por exemplo, para temáticas de música tradicional, né? Música folk tradicional, alguma coisa mais de mito, assim, né? Até porque essa é uma coisa interessante a se notar, porque a linguagem mítica, eu acho que ela é que sobreviveu aí, né? O mais tempo possível, né? Uma coisa que ela atravessa eras, né? E você, José, eu acredito que você tenha muitas críticas a esse tipo de cultura de choque, satanismo, ocultismo, e o contexto anglo-saxão em que isso nasce, né? O que você pensa a respeito dessa temática no metal? Eu acho que o Pedro ele foi cirúrgico. Na minha opinião, isso só consegue sobreviver no underground do underground mesmo. Tá lá fora do ar, aqui dá exemplo dos quais eles trabalham com esse tipo de... possui uma certa legitimidade, porque é pelo rolê, né? É difícil, porque você vê, por exemplo, bandas de metal extremo. Você tá metal extremo, você tá aqueles heavy metal mais... ou aquelas bandas mais tradicionais, né? Você tá o Crisium, por exemplo, que começou no início, né? Cruz Invertida, Black Force Domain, né? O nome do primeiro álbum Depois foi mudando. Eu tenho alguns CDs do Crisium que foram mudando a temática, né? Tipo, aquele death metal padrão, segunda onda, né? Ali coisa mais baseada em violência, alguma ansiedade de guerra. Uma banda que eu gosto muito é o Dying Fetus, que é um death metal que não se limita a falar qualidade, mas eles fazem até críticas à indústria bélica dos Estados Unidos, né? Quem tem aquela capa com Tio Sam. Então, eu acho que os amigos aí já foram bastante coisa sobre isso, foram cirúrgicos. Eu acho que sobre o Araya, sobre um exemplo de alguém que com o caso dele, eu nem acho que ele seja o maior exemplo dessa, digamos assim, por exemplo, o Mustaine, né, do Megadeth. Eu acho que o Mustaine é uma pessoa, assim, que nesse aspecto ele é um pouco mais... É o cara que, tipo, passado andava pra caralho com a camisa do Venom, se inspirou no Venom. E hoje ele não aperta nem a mão mais dos caras, não toca mais com o Diamond, a galera do Venom. E tem outros exemplos. Eu basicamente não vejo problema nesse caso específico em relação a... Eu acho que eles assimilam bem isso. Essas bandas você não consiga ver no horizonte assim, substituto. No caso, a gente falando do Slayer. Uma banda também dessas do mainstream assim, do heavy metal, uma das poucas que eu gostava de verdade, Motorhead, a gente não vê substituto para esses caras, né? Então, você falou sobre essa questão do futuro, realmente, a gente não sei, né? Qual tipo de futuro a gente pode passar a ver no rock, no metal, quando elas de fato já estão optando por algo mais diferente. A gente vê isso mais em alguns subprodutos, postos do choque. Isso eu acho que sobrevive mais no underground mesmo. Eu acho que no fim das contas essa cultura de choque, satanismo e ocultismo, ela, apesar dela parecer revolucionária, rebelde, ela é uma outra expressão de um conservadorismo liberal, por mais estranho que isso possa parecer, porque se você for ver na raiz disso tudo, tá um individualismo exacerbado, assim, individualismo atomizante, sabe, que é uma coisa tipicamente de um ideal liberal, né, de você se revoltar, quer dizer, de você, tipo, romper uma relação ali de opressão entre o indivíduo, sociedade, indivíduo, religião, indivíduo, Estado, e muitas coisas acabam, né, desembocando por esse liberalismo aí que eles chamam de libertarianismo, né, que é porque o Estado te oprime, o Estado é opressor, e aí eles acabam adotando essa ideia de que a sua revolução tem que ser contra essa opressão do Estado, a opressão da religião, né, e a afirmação de um individualismo atomizante. E no fim das contas você só está preservando justamente o discurso corrente, né, que é um discurso extremamente individualista e capitalista, né, no fim das contas. Cara, Pedro, se eu puder fazer só um apontamento, sim. Na obra do Adorno, no Introdução à Sociologia da Música, e na verdade no Dialética do Iluminismo também, ele faz um apontamento bem claro a respeito da indústria da cultura, que ela representa as duas faces da pior moeda possível, porque ela pode ser extremamente conservadora no sentido de moralidade e afins, e ao mesmo tempo ela pode ser extremamente pornográfica,
querendo ou não, a indústria da pornografia também é uma das grandes faces da indústria. E tá tudo bem, é coerente dentro do discurso liberal. Pô, esse é um apontamento de mais de 80 anos atrás. Ele foi escrito em 42 ou 43. E ele continua extremamente pertinente, e não só pertinente, como ele ficou muito mais forte, porque o metal representa, querendo ou não, toda essa parte do metal que fala de satanismo, que fala de misoginia, tá representando de maneira absurda, assim, totalmente desconectada da realidade, coisas que são, entre aspas, pornográficas ou só obscenas, porque você está falando de violência extrema, de satanismo e afins, só que representa a outra face da indústria, que também é a indústria que te vende a novela da Globo ou qualquer outra porcaria extremamente moralista que se venda na TV aberta, sabe? Esse jornalismo marrom no estilo da Atena. Sim, com certeza. Eu acho que aí também entra até em outro mérito, que é aquela crítica que se faz, por exemplo, ao metal por ele ser mitológico, fantasioso demais e não engajado em realidade. Mas na verdade não, você vê que você pode falar de temas sociais a partir de uma linguagem fantasiosa e mitológica. E é o que, por exemplo, essa temática, essa cultura de choque, ocultismo e satanismo que existe no metal faz. Que, no fim das contas, usando imagem mitológica, fantasiosa, né, os demônios, tal, aquela guerra entre os anjos, o Satã, tal, você está representando ali todo um conflito assim de você ser contra um moralismo ali que oprime o indivíduo, né? E aí que entra, eu acho, a grande questão sobre o que é talvez um conservadorismo no sentido de conservadorismo tradicional, de você defender uma tradição que é assim, que não vê o indivíduo, para qual não existe indivíduo, existe uma religião, existe uma pátria, uma nação, uma etnia, e um conservadorismo que é o conservadorismo liberal, que ele, no fim das contas, ele só defende o direito de propriedade do indivíduo, o direito dele de empreender e só isso, né? Ele, o indivíduo dentro do capitalismo. E aí eu acho que a gente pode chegar aí no nosso tópico final, que é o seguinte: existe, então, uma oposição então, entre um tradicionalismo e conservadorismo, e o metal, ele deveria seguir por um caminho de tradicionalismo, ou não, ou talvez o metal deveria tentar procurar uma alternativa revolucionária e rebelde de fato, já que a gente chegou mais ou menos a uma conclusão que o metal não é tão rebelde, tão revolucionário quanto parece. O que você pensa a respeito, Dornas? Bom, eu acredito que o metal ele deva voltar, de certo modo, para o tradicionalismo, né? Como você bem apontou, como essas temáticas hoje mais mainstreams, como o satanismo e iconoclastia do modo geral, eles ficaram um pouco ultrapassadas. Eu particularmente acho interessante esse retorno aos mitos, né? Falar sobre religiões pré-cristãs, mitos pré-cristãs, de modo geral. A banda que eu recomendei ali no início, Downfall of Nur, ela faz isso de certo modo, porque é sobre um rapaz da Sardenha e ele falou, pô, para que eu preciso tão longe para falar a respeito, para fazer uma arte, né? Eu vou fazer uma arte baseado nas minhas raízes, né? Vou fazer uma arte baseada no lugar de onde eu venho. Foi isso que ele fez e eu acredito que esse seja um bom caminho para bandas assim, ao redor do mundo. Aqui no Brasil, né, o Sepultura, por exemplo, foi uma banda que fez isso. E eu acho que esse é um caminho interessante. Não acredito que seja um caminho ideal. O caminho ideal eu não tenho, assim, eu não posso falar com tanta propriedade qual que é. Mas esse retorno aos mitos, a valorização das identidades, múltiplas identidades, né, dos povos e tal, eu acho um caminho interessante. Muito bom, bem interessante. E você, José, o que você pensa a respeito? Qual seria o caminho do metal hoje? A rebeldia ou o tradicionalismo? Mas eu acho que os músicos devem traçar um diagnóstico bem correto do que o mundo que a gente está vivendo hoje. O Dornas, ele citou o caso do Sepultura, me lembrou até do álbum do Rods, né, por exemplo, que fala sobre alguns temas orgânicos em relação ao Brasil. Me lembrou do Oculta, que é o quarto álbum deles, não vou lembrar o nome, que fala sobre a questão das religiões de matriz. É um caso um pouco de gênero, mas a gente apontar também que estamos atrasados um pouco aqui na Latina, mas em algumas regiões da Europa isso já tem ocorrido. Você tem algumas, por exemplo, o Nogueira dele, o Dark and Hold, que eu conheço. Uma dessas bandas veio Summoning, que continua na ativa. Eu tenho bastante coisa também. São bandas de metal extremo que têm apresentado uma temática diferente. Eu lembro que uma vez eu vi, eu não sei se eu já citei isso, a época do Euromaidan de 2013, eu vi as fotos, eu vi vários nacionalistas ali, tanto ucranianos quanto daquela parte pró-Rússia, com camisas, né, feitas de algumas bandas de metal
daquela região, né? Bandas assim, alguma a similaridade com, no caso da Rússia, um pouco esse movimento em algumas regiões da Europa já. E aqui a gente tem que adaptar pro nosso solo, né? O povo. Eu acho que a gente tem que abrir mão um pouco desse, eu acho que é um termo talvez que pode ser utilizado, esse internacionalismo, né? Esse universalismo. A América Latina tem mais influência do catolicismo, né? Em relação às regiões abraâmicas. Você vê que há uma crítica dessas bandas mais em relação ao cristianismo, que criticam abraâmicas, que você aquelas coisas, aquelas artes escatológicas sobre aquela coisa, esse tipo de coisa, como eu falei anteriormente, está sobrevivendo só no underground. Olhe lá, é rebelde, sentido, mas uma temática assim mais profunda, né? Complexa e mais orgânica também. Maravilha, é muito bom. Essa questão aí do Maidan, né? Eu já pesquisei algumas coisas assim de propaganda, né? Dos dois lados. E os dois lados tem várias bandas assim que tocam músicas, né? Relacionadas à guerra ali da Ucrânia. Tem vídeos assim bem produzidos, videoclipes. O Rafael Luz Varg com a camisa com a cara do Varg, cara. Se eu não tô enganado, era tipo um meme do Varg, mas vocês têm tempo. Sim. Eu conheci o Luz Varg no Evoliano de 2014, né? E tinha um pessoal lá de camisa de black metal, tinha gente de camisa do burro, eu tava de camisa de black metal nesse evento. Coisa super normal isso aí. É isso aí, muito bom. E aí a gente tava falando dessa questão da rebeldia, você vê que esses caras eles estão ali entre a vida e a morte e estão se apoiando nisso, né? Nessa questão do metal, né? Tipo, estão com a arma na mão. Alguns deles até mesmo, tipo, tem pagãos, vocês estão ortodoxos. Você vê até o cara que é cristão com um fuzil na mão e um crucifixo da religião do cara, ele tá com uma peita, né? É real, você pesquisar no Google, você... Sim, tem umas bandas que são bem propagandísticas lá, do lado especialmente do lado ucraniano na guerra, né? Inclusive, pra mim não tem como apoiar o lado ucraniano nessa guerra, mas foi meio uma decepção, porque tem uma banda ucraniana que eu gosto muito. Eu não vou falar para não dar moral pro lado ucraniano, mas é uma banda assim, que faz um som muito bom. Eu comprei assim, o material deles antes do Maidan começar. E depois que o Maidan começou, eles começaram a vender material novo e eles falavam nas postagens dos materiais que eles iam converter o dinheiro das vendas em doações para os esforços de guerra do lado ucraniano, né? Aí, não dá, né? Vou comprar material da banda para ajudar o lado da guerra que eu não apoio, né? Por outro lado, do lado russo tem... Eu não sei de bandas de metal, mas eu sei que existem alguns grupos musicais, porque tem vídeo de propaganda e tal, mas isso, bandas de metal, assim, em relação a essa guerra, eu ainda não cheguei a ver, né? Mas, assim, realmente um caso muito interessante esse daí. E, finalmente, Pedro, o que você acha que seria o caminho do metal hoje? Você até comentou aqui no meio aí da música, no meio acadêmico, existe uma resistência, né, a essa massificação capitalista. Você, assim, trazendo essa experiência desse meio acadêmico, o que você acha que seria o caminho para o metal hoje? Então, cara, do ponto de vista do temática lírica, o metal sempre vai comportar tudo, porque pode ter zero singularidade, ser de choque, até você entrar em, sei lá, vou transformar poesias do Mayakovsky em letra, igual uma banda fez, ou vou, sei lá, entrar em qualquer tipo de coisa tradicionalista e falar sobre isso nas minhas letras. Isso não faz muita diferença. Sim, particularmente sobre os rumos que o metal vai ter para mim. Só que do ponto de vista musical, a libertação do metal a quanto produto massificado viria única e exclusivamente, entre aspas, de uma erudição dele, que seria basicamente um investimento nessa parte harmônica dele, da construção da linguagem dele quanto música. Porque enquanto ele estiver preso ao sistema delimitante da indústria, e enquanto ele estiver muito defasado quanto ao que a música contemporânea de concerto ele nunca vai ter realmente uma aspiração revolucionária, independente para que lado seja. Porque existe sempre o obstáculo da linguagem, e por mais que sua temática seja, estou voltando ao tradicionalismo através de temáticas líricas, sua música ainda está presa. Então, você tem duas alternativas nesse caso musicalmente. Ou você retorna a música para a indústria, e sem ser de concerto, que é genuinamente manifestações populares musicais, que estão morrendo por causa da indústria, ou você se adapta à realidade da academia, que é o desprendimento da indústria através da erudição. São dois caminhos possíveis, e eu não sei te dizer qual seria o mais provável para o metal,
porque de um ponto de vista musical, o metal já está muito preso no modalismo, né, dentro do sistema temperado ocidental, ele já está muito preso dentro do modalismo para talvez se libertar de maneira total disso. Mas ao mesmo tempo tem bandas de metal que tentam aqui e ali se adaptar a coisas da música contemporânea. Não sei se você conhece, mas tem Ulcerate, tem várias outras bandas desse tipo, dissonantes, que eles bebem muito na fonte de compositores contemporâneos e em técnicas de composição pós-tonal. Então os dois parecem ser respostas possíveis para o metal se desprender da indústria. Qual é o ideal? Não sei, depende. Seria muito mais fácil, por exemplo, bandas de cunho lírico, folclórico e tradicionalista voltarem a fazer música da maneira que se fazia em certos locais, em certos tempos, da maneira que a música folclórica do lugar seria. A banda é húngara, então, faça a música folclórica húngara, que não é temperada, não é tonal e muito provavelmente não é em tempo simples de 4x4, em binário composto. Vai ser, por exemplo, em tempos irregulares, vai possuir polirritmia e outros aspectos composicionais, assim. Então, vai depender muito do objetivo. Sempre eu acho que vai ter liberdade para todos eles, mas depende do objetivo. O objetivo final é o que importa nesse sentido, da linguagem. Eu acho que esse pode ser um caminho bem difícil, né? Porque, que nem eu havia comentado, assim, que o metal ele me parece ser conservador no sentido de você emular o que viu antes, né? Então, se as bandas clássicas de metal seguem um caminho musical de uma forma, o esperado é que as próximas bandas sigam esse mesmo caminho para serem metal, né? Se elas não seguem, provavelmente elas não vão ser consideradas metal, vão ser consideradas muito distantes disso. Por outro lado, também existe esse pensamento de você adquirir a própria arte, ali, a própria coisa que está massificada como uma maneira de subverter essa massificação, né? Que parece um pouco paradoxal, mas é uma alternativa também, tipo, por exemplo, no cinema, né? Você pegar o cinema, né, de massa e colocar algumas ideias ali, algumas mensagens que podem soar subversivas e coisas do tipo, né? É um caminho realmente muito difícil. Em questão de música folclórica, eu acho bem possível até, algo que já está acontecendo, porque eu conheci esses dias um projeto musical de música tradicional polonesa, né, o Yara, que se chama, e os caras desse projeto é tudo fã de metal, eles tinham as fotos na página, tudo os caras com camisa de banda, assim, as bandas polonesas, assim, de black metal, e eles tocam música tradicional, folclórica polonesa. Tem uma outra banda da Bielorrússia, isso geralmente acontece mais no leste europeu, é um fato interessante a ser notado. Tem uma banda bielorrussa que é o Kamaidzitsa, que eles é uma banda que faz assim um som meio metal, às vezes é meio oi, meio hardcore, só que eles colocam muitos elementos de música folclórica do leste europeu nas letras, não só na música, mas também em letras, em questão visual, né, da banda. Eles têm, por exemplo, colocam algumas flautas, coisas do tipo, algumas músicas tem aquele ritmo de dançante de música tradicional, né? Mas e me parece que esse é um caminho que muitas bandas vão acabar seguindo mesmo. O caminho da erudição me parece difícil justamente pelo acesso, né, que se tem a esse tipo de informação, né? Por exemplo, eu tinha minha banda de metal, meu projeto de metal, eu acabei largando mão porque eu vi que eu era limitado demais musicalmente, assim, em questão de domínio de instrumento. Na verdade, eu era muito incompetente com o que eu fazia, mas pelo menos com o que eu sabia fazer, eu consegui fazer algumas faixas aí, umas músicas, mas eu penso aí futuramente em estudar a música um pouco mais a sério para tentar fazer algo um pouco mais além, né? Mas a questão teria todo um tempo dedicado, né, a esse tipo de formação que eu acho que para muitos fãs de metal talvez não seria uma coisa muito acessível, né? Mas é isso aí. Então, camaradas, muito obrigado pela participação de hoje. Foi, episódio fantástico, uma conversa muito boa. Me abriu algumas luzes aqui, algumas perspectivas diferentes. Agradeço aí os pontos de vista dados. Agradeço aos ouvintes que permaneceram conosco aí até o fim desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem nosso episódio aí com seus amigos de cena, com todo mundo. E é isso aí. Esse foi o Sadocast, podcast sobre metal, filosofia, cultura, tudo mais relacionado à música extrema. E vejo vocês na próxima. Até mais.